estudantes do quarto ano e das turmas de aceleração. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Eu já estou aqui prontinha, aguardando para a gente começar. E vocês também estão aí aguardando? Pois bem, não esqueçam de pegar aí um caderno para fazer suas anotações, tirar print das telas que vocês acharem necessário, que precisam rever, e aí, para poder a aula fluir melhor e vocês compreenderem bem o conteúdo. Apesar de que o conteúdo da aula de hoje faz parte daquela sequência que a gente já vem trabalhando do gênero verbete, né? Então, a gente vai aí seguindo. Eu, professora Mauricéia Joana, vou estar aqui com vocês trabalhando mais uma aula de língua portuguesa. E começando, como sempre, com aqueles recadinhos só para lembrar que já estamos aqui, já estamos ao vivo na TV Nova Nordeste, canal 22.3, começando todo dia às 7h30 da manhã. Você já está aí? Que coisa maravilhosa! Seja muito bem-vindo! E também vocês sabem que podem assistir a aula pelo aplicativo do Educa Recife. O estudante que assiste a aula pelo Educa Recife, ele pode interagir conosco, ele pode aí fazer parte do chat, participando da aula, fazendo comentários, colocando aí qual é a tua escola, o nome da tua professora. Mas então assim, é muito legal fazer a aula também pelo aplicativo. Então, se você ainda não tem e tiver como, pegue aí o seu smartphone, o smartphone de alguém da família ou o seu tablet, né? Acompanha por ele. Aproxima a câmera do smartphone aí, deixa o QR Code que está na tela, baixa o aplicativo e acompanha a aula por aí, tá certo? E também já sabem que, se não consegue agora pela manhã, se não consegue a reprise, assiste no YouTube, o canal do Educa Recife está lá no YouTube, aguardando você para rever as aulas, para fazer comentários também, responder as atividades por lá. E a gente sempre está passando para dar aquele alô e vocês dar aquele like, ok? Então é isso aí, vamos lá, vamos trabalhar mais uma aula de verbete. O título da nossa aula é Revisar para comunicar. Porém, antes de a gente iniciar o nosso conteúdo, eu não posso esquecer de chamar aí para compor conosco essa aula a professora Márcia, porque ela está aí no chat batendo aquele papo com vocês. Tudo bem, Márcia? Olá, professora Mauricéia. Estudantes, é sempre muito bom, muito legal estar aqui com vocês, né? E Mauricéia, por aqui já chegou a Aquiles, a Ana, Salomão, o Lucas. Mauricéia, tá faltando o nosso funcionário. O pessoal tá perguntando, depois que ele foi contratado, ganhou crachá, ele não chega na hora, Mauricéia, que é isso? Estão vendo, gente? Olha aí, vocês pediram e ele chegou. Carijó, seja bem-vindo também. Isso mesmo, Carijó, seja bem-vindo. Eu sei que você chega cedo, não se preocupe, não fique magoado. Eu sei que você chega cedo, você fica só aguardando aí o seu momento de brilhar. E o momento é esse, quando eles que estão aí no chat sentem saudade, sentem falta de você, aí você diz, eu já estou aqui acordando todo mundo. Então, seja muito bem-vindo também, Carijó. E aí, a gente também aqui no estúdio, estamos com a Jéssica, fazendo a tradução da aula para a língua brasileira de sinais. E para finalizar, também conosco nos estúdios a nossa produção, para que a nossa aula consiga aí sair dinâmica, organizada e bem legal para vocês acompanharem. Todo mundo apresentado, todo mundo cumprimentado, inclusive você. Então vamos trabalhar, não é porque o nosso tempo é curtinho. Vamos falar de revisar para comunicar. O objetivo de um verbete a gente já falou bastante, não é? Então, só que quando a gente produz um verbete, a gente precisa revisá-lo para saber se ele está legal, se ele está ok, se ele está pronto para essa função, que é a comunicação. E daí a gente precisa
observar e destacar alguns pontos em relação a esse texto que a gente escreveu. Então, se você vai escrever um verbete de enciclopédia, você vai escrever um verbete de dicionário, que a gente já viu que tem algumas diferenças, a gente precisa atentar para alguns pontos de revisão. E aí sim, esses pontos são comuns, você precisa atentar para eles. E é sobre isso que a gente vai falar hoje no nosso conteúdo, não é? O conteúdo da aula de hoje vai ter o quê? Leitura e compreensão textual. Como sempre, nós vamos resgatar um verbete que eu já trabalhei com vocês aqui. Então, hoje não vou trazer livros, eu não vou trazer dica, porque eu quero que a gente se prenda a essas características do verbete. Eu quero que a gente relembre, que a gente reveja. Então, é um que a gente já viu e a gente vai mostrar, trazer assim, alguns detalhes deste mesmo verbete, para que vocês possam aí, fixar bastante este conteúdo. Tá? Então é isso, a gente vai ver que existe na revisão a necessidade de olhar o texto para que ele possa cumprir sua função comunicativa. O objetivo não é esse, comunicar? Então, ele tem que cumprir a função comunicativa, informativa, ficar bem escrito e retratar a intencionalidade do autor. E eu estou falando de verbete, mas esse conteúdo aí serve para qualquer produção textual que você fizer. Se for um verbete, se for uma história em quadrinho, se for um conto de fadas, todos eles precisam ser revisados para que quando chegar o leitor, ele esteja lá prontinho para cumprir a função e que todos possam saber a intenção do autor a escrever aquele texto, ao produzir aquele texto, tá certo? Então, o objetivo principal é esse. Então, a gente vai focar em alguns pontos, alguns detalhes, para que a gente, quando for produzir o nosso verbete, quando a gente tiver aí, agora é a hora de você produzir o seu verbete, você atentar para esses pequenos detalhes, mas importantíssimos, tá? Então, vamos começar lembrando o que é um verbete. Vocês lembram o que é um verbete? Será que vocês estão lembrados do que é um verbete? Olha aí, a gente falou, passou aqui um tempão falando sobre isso. Então, eu acho que verbete já está na ponta da língua de vocês aí na cabeça. Será? Eu vou deixar um pouquinho aí essa pergunta na tela e a pergunta vai para você que está assistindo a aula. Eu quero ver se realmente vocês já conseguiram compreender este conteúdo. Diga aí com as palavras de vocês o que é um verbete. Será que vocês conseguem? Passa aí para a professora Márcia. O que seria um verbete? A gente já falou bastante sobre isso. Não foi verdade, professora Márcia? Ah, sim, né? Várias aulas de verbete. Eu acredito que deve ter ficado aí alguma coisa. Então, gente, como eu sempre digo, né? Arrisca aí, coloca o que você pensa para a gente conversar sobre. Isso mesmo, professora Márcia. A professora Márcia, ela usou a palavra certinha. Vamos conversar, gente. Digam aí o que vocês acham que é um verbete. Porque acham não pode mais achar, tem que ter certeza. Porque, ó, já é um tempão que a gente vem falando sobre isso, verbete serve para isso, a funcionalidade é disso. Então, já está na hora de vocês agora me dizer o que é um verbete, gente. E aí, professora Márcia, será que realmente não conseguem ainda lembrar e eu vou ter que falar novamente? Aí a Yasmin disse que era um texto escrito, viu? Né? É um texto escrito, né? Yasmin, é um texto escrito, mas com que intencionalidade? Qual a função? Por exemplo, tem a mesma função de um conto de fadas, um verbete? Tem a mesma função de um conto de assombração, não é? Então, a gente tem que pensar, é um texto escrito? Com certeza é um texto escrito. Mas, qual é a função dele? Então, é nisso que a gente vai ter que começar a focar. Qual é a função desse gênero textual, do verbete? Sabe por que eu estou dizendo isso, assim, bem séria? Porque a gente está encerrando essa sequência de aula, tá? E aí, é necessário que a gente faça agora uma reflexão do que a gente aprendeu sobre esse conteúdo. O que foi que nós aprendemos sobre ele, né? O que é que a gente já sabe? O que é que a gente já pode repassar aí? Se no momento, inclusive, é uma proposta de atividade hoje, o que é
para a produção de um verbete. E aí, como é que você vai produzir uma coisa que você não lembra, né? Então, não esqueça, foque aí, tá? A Yasmin arriscou o palpite dela, mas alguém arriscou, professora? Ainda não, viu, professora Mauricéia? Pelo menos que tenha chegado até aqui, ainda não. Então, Mas eu estou aguardando, viu? E isso, nós estamos aguardando aí a Ana, que Ela- nos acompanha todos os dias. A Yasmin só colocou que ela não tem a mesma função de um conto de fadas. É Isso verdade. aí ela colocou. Bom, Yasmin, você está caminhando para, né, acertar exatamente, porque assim a gente tem que ir colocando as ideias e vai ajustando até chegar à conclusão final da situação. Então, o que é um verbete? É um texto escrito, não tem a mesma função de um conto de fada. E os outros que estão aí com você podem ir completando suas ideias. Por exemplo, a Ana, que está conosco, nos acompanhou bastante a aula sobre verbete, o Aquiles, o Salomão, que estava na aula de ontem. Então, todos vocês podem aí colocando as ideias de vocês. E aí, lembrando que é um texto específico de divulgação científica. Ó, Yasmin, ele serve para divulgar as ideias científicas. Então, é para deixar mais acessível às pessoas as pesquisas científicas. É um texto que faz com que você chegue próximo ao material produzido pelos cientistas, vamos dizer assim. E o que é que acontece? Esse verbete ele é produzido de forma que as pessoas possam compreendê-lo. Então, ele tem que trazer o texto de uma forma mais fácil, mas não pode ser escrito de qualquer forma. E é isso que a gente vai falar hoje na nossa revisão. E onde eles são encontrados? Né? Eles são encontrados em enciclopédias, em dicionários e em glossários. Não é? A gente já falou sobre isso, que enciclopédias são livros que trazem informações mais ampliadas sobre determinado tema. O dicionário, ele traz o significado das palavras e o glossário também, ele tem alguns livros essa mesma função, trazer o significado de determinados termos que aparecem nos textos. E aí, todos esses portadores aí, a gente pode encontrar o verbete, tá? Então, tudo bem, vamos agora para a nossa hora da leitura, que é, como eu já disse a vocês, o momento de a gente resgatar aquele verbete que eu já apresentei. Eu vou falar novamente sobre aquele animal que foi uma sugestão de vocês, né? Quando a gente estava trabalhando, fala aí sobre o animal que vocês queriam conhecer melhor. E aí vocês falaram sobre esse animal que eu resgatei o verbete sobre ele, que a gente já conheceu um pouquinho, e aí a gente vai não só ler, mas aí já identificando alguns pontos que caracteriza os elementos de um verbete. Então, a nossa hora da leitura hoje não vai ser dica da hora da árvore de livro, não vai ser resgatar esse verbete que a gente já trabalhou antes, tá? Vocês vão relembrar. Lembram dele? Do verbete que fala do leão. Sugestão aí de vocês que estavam no chat, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre o leão. E aí, lembrando que um verbete ele precisa ter um título. E qual é o título? Exatamente, é do tema do assunto que nós vamos falar. Então, a gente vai falar do leão, o título é o leão. E aí, a gente inicia no primeiro parágrafo, a gente pode considerar esse texto aí que está na tela como primeiro parágrafo. E diz que o leão é um animal mamífero, felino, vertebrado e carnívoro de grande porte. O seu nome científico é Panthera leo, conhecido como rei da selva. O leão pode ser encontrado na Ásia, na África e na Europa. Lembra que a gente comentou que no Brasil não é o habitat natural do leão, não é? Ele é encontrado na Ásia, na África e na Europa. Então, a gente pode considerar como uma estrutura de um verbete, esse é o primeiro parágrafo. E no segundo, fala um pouquinho mais sobre esse animal. Aí fala algumas características da fêmea e do macho. Por exemplo, o macho possui uma juba característica e imponente, além de ser bastante peludo. Aí está na tela, eu trouxe para vocês uma imagem de um leão macho. E a gente pode observar nesta imagem, a gente pode ver a juba, que é um pouco mais avançada, e também que ele é bastante peludo. Então, esta tela está mostrando esse leão macho com a juba mais imponente e bastante pelo, que é o que retrata aí no texto, tá?
Então, o macho possui uma juba característica e imponente, além de ser bastante peludo. Já a fêmea é de menor porte, bem menos peluda e não apresenta a juba. Então, a gente dá para identificar qual é o leão e qual é a leoa através dessas características. A leoa é menos peluda, não tem juba, o leão mais peludo e tem uma juba. A coloração da pelagem dos leões varia de amarelo a marrom. Então, é uma outra característica do leão. E aí a gente pode considerar essa parte que eu li agora um segundo parágrafo de um verbete do enciclopédia. E aí viria um terceiro parágrafo que vai falar sobre o tipo de alimentação do leão. Né? Ele diz o seguinte, que os leões são animais carnívoros e suas presas mais comuns são as zebras, búfalos, javalis, antílopes e veados. Eles são excelentes predadores e ocupam o topo de suas cadeias alimentares. Esses animais que eu citei aí, eles são predadores. O leão está lá na cadeia alimentar do leão, são as caças preferidas deles. E se a gente observar a imagem que acompanha este parágrafo aí, a gente vai ver exatamente isso, que o leão está com uma presa. Será que vocês conseguem identificar nesta imagem que está aparecendo aí na tela, qual foi a presa que o leão aí conseguiu caçar? Vocês estão muito caladinhos hoje no chat. Então, ó, responde aí pra gente. Qual é a presa que está aparecendo nessa imagem? Fala, professora Márcia. Eles estão comentando aqui, viu? Que a Yasmin disse que o leão é muito lindo, o Aquiles disse que o leão é massa, certo? O Lucas e o Aquiles disseram que a presa é zebra, uma zebra, Mauriceia. Exatamente, não é? A zebra está bem aí, no topo da cadeia alimentar do leão. E exato, a gente observa pelas características da presa, que aparece aí nessa foto, as listras, né, preta, branca, que ele conseguiu caçar uma zebra. Então, ó, nesse dia, não deu para a zebra, o leão conseguiu aí, ela virou comida do leão. Mas é isso mesmo, a professora Sinara, inclusive, já falou sobre a questão da cadeia alimentar para os seres vivos, né? E tem sempre um animal que é um predador e que vai conseguir caçar outros animais. Então, a gente está vendo aí que, no caso, como o leão é um carnívoro, ele tem suas caças que estão aí no topo da sua cadeia alimentar. E a zebra é uma delas, como mostra a imagem, tá? E, por fim, aí a gente traz aí algumas curiosidades sobre o leão. Eu trouxe, tem várias, inclusive na outra vez que eu apresentei esse verbete eu mostrei algumas, mas hoje eu foquei em uma só, que fala sobre quem é o maior felino do mundo. E não é o leão, não é o leão, é o tigre. O tigre é o maior felino do mundo. Embora o tamanho do leão seja muito grande, o posto de maior felino do mundo é do tigre. Outro felino tão encantador quanto o leão. Ele pode alcançar 2,2 metros de comprimento e a cauda chega a 1 metro. Olha aí, a cauda é quase o tamanho de algumas pessoas que eu conheço, viu? Não é a professora Márcia não, gente, calma. Enquanto o rei da selva mede 1,8 metros e 2,1 metros, aí o tigre é maior que o leão. Ô, professora, até parece, né? Até parece que eu estou, assim, uma pessoa bem alta, mas ainda tirando onda da altura dos outros. Não é, professora Mauriceia? A gente não é essas alturas todas, mas pelo menos a gente passa de 1 metro, né? A gente não é o tamanho da cauda do tigre. Exatamente, viu? Não somos o tamanho da cauda do tigre, a gente passou. E muitos de que vocês estão assistindo também já passaram. Pois é, mas olha só, quero chamar a atenção para vocês para duas coisas que estão aí nesta tela. Primeiro, a imagem. O verbete de enciclopédia, ele pode trazer imagens, ou só texto ou texto com imagens. E aí eu mostrei para vocês que a cada tema que eu falei sobre o leão, eu trouxe uma imagem ilustrativa. E isso é importante,
porque facilita o entendimento sobre o texto. Veja que ao falar da alimentação, vocês já observaram aí a presa. Ao falar do maior felino do mundo, vocês estão vendo aí a comparação entre o leão e o tigre. Quando eu falei sobre a juba do leão, que é uma característica do macho e a fêmea não possui, eu já trouxe aí para vocês na tela a imagem do leão. Então, tudo isso, a ilustração ajuda o leitor a compreender melhor o tema. Por isso é importante, no verbete de enciclopédia, ter aí a sua ilustração. Alguns temas não tem, mas é importante quando a gente coloca. Então, isso aí também faz parte de uma revisão legal, ter lá as imagens. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção para vocês nessa tela, que é uma característica do verbete de enciclopédia online, da enciclopédia virtual. Quando aparece esse texto em azul, esse destaque azul, é porque ele é um link, é um hiperlink que vai levar você para outra página da enciclopédia online que vai falar sobre esse tema. Então, eu trouxe para vocês justamente aí, ó, esta mãozinha que está apontando aí para o texto em destaque azul, porque é essa mãozinha que quando a gente passa por cima de um link, ela aparece, o cursor aí se transforma na mãozinha e mostrando para você que se você clicar nessa parte azul, ela vai lhe levar para uma outra página que vai mostrar, ampliar seu conhecimento sobre esse assunto. E aí no tema, eu coloquei o maior felino do mundo não é o leão. Se a gente estivesse pesquisando numa enciclopédia online e você clicasse aí nesse tema, ele ia lhe levar para uma página que falaria sobre o maior felino do mundo. E que seria quem? A gente já sabe, né? É o tigre. Tá? Inclusive, viu, Mauricéia, a Yasmin anteriormente já tinha lembrado da questão das ilustrações nos verbetes. Importantíssimo, Yasmin. Pois é. E aí, a gente chega agora na parte dos destaques que eu falei sobre o revisando. Quando a gente vai revisar um texto, o que é que a gente tem que prestar atenção, não é? A gente não está falando hoje sobre revisar para informar? Pois é. É necessário revisar. E quando a gente vai revisar, a gente tem que prestar atenção nesses pontos aí. Olha só, lembrando que os verbetes são textos curtos e objetivos, que preservam certo nível de formalidade, pois se trata de informações científicas. Então, num verbete eu não posso aí ficar falando, um parágrafo, 2, 3, 4, contando uma história inteira. Não, ele é curto, ele é objetivo. Então, é importante que a gente atente para isso. Por quê? Porque ele vai trazer para o público em geral, para o leitor em geral, um texto que poderia ser com termos muito complicados. Então, ele já trata esse texto assim mais acessível, mas ele não pode aí ficar cheio de gírias, de palavras que são mais informais. Então, ele tem um certo grau de informalidade. As palavras têm que ter aí, mostrando como realmente o nome científico, né, de onde foi tirado, qual foi a origem. É necessário. Isso está aí no verbete. O verbete de enciclopédia, por exemplo, ele tende a ser composto por alguns parágrafos. A gente viu isso agora quando eu mostrei para você o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo, e fui mostrando o tema e a ilustração. Então, nele, no verbete de enciclopédia, nós encontramos o título, a definição, o detalhamento e curiosidade, que foi justamente o caminho que a gente traçou agora. Vocês perceberam isso? E aí, tem uma outra coisa muito importante no verbete ou em qualquer texto que a gente vai revisar. Significa pontuação. Os sinais de pontuação, eles nos dão a impressão, né, eles deixam aí a deixa do que você está querendo passar. Então, é importante que a gente pontue corretamente cada texto, tá? Então, a gente tem que atentar-se para esses pontos aí, olha. Além dos parágrafos, as ideias dos verbetes também são organizadas por meio da pontuação. Os 2 pontos anunciam o que vem a seguir. Pode ser uma citação, enumeração, esclarecimento e podem também estar após o título do verbete. Por quê? Porque depois do título vai dizer que está vindo um texto, anuncia o texto. O ponto final, ele finaliza as ideias nas frases e também finaliza os parágrafos. Então, tem um ponto final, terminou a frase,
ou terminou o parágrafo. E a vírgula enumera as informações. Então, quando ele diz assim, o predador natural do leão, não é a comida preferida deles são, dois pontos, zebra, antílope e veado. Zebra, vírgula, antílope e veado. Olha aí a enumeração. Eu enumerei a comida preferida do leão. E aí, no texto, aparece a vírgula, tá? E no final, o ponto. Então, importantíssimo a gente pontuar corretamente para poder o texto ficar claro. E, para isso, ainda continuando na revisão, a gente não pode esquecer é importante, quando a gente vai revisar, de iniciar as frases do texto com letra maiúscula. Isso é muito importante, gente. Após o ponto, começa com letra maiúscula, tá? Não pode esquecer. Então, no início do texto, no meio do texto, tem um ponto ali, é letra maiúscula. Esse ponto pode ser uma interrogação, pode ser uma exclamação, dois pontos. Após, a gente já inicia a frase com letra maiúscula. Os nomes próprios, que são nomes de cidades, países, locais, iniciam com letras maiúsculas. Então, se vai falar de um local, por exemplo, África, Europa, Ásia, todos eles são escritos com a primeira letra maiúscula. Então, importante também observar isso na revisão. E usar a vírgula para enumerar uma sequência. Acabei de falar isso para vocês. Vocês viram aí, quando eu enumerei a alimentação preferida do leão, eu disse a vocês que a gente falava e a cada nome coloca uma vírgula. Porque eu estou fazendo uma enumeração, eu estou explicando. E, além de tudo, eu preciso colocar os acentos corretos nas palavras. Por exemplo, dê exemplo aí de água, árvore, todos eles têm acento agudo, não é? Então, observar e acentuar corretamente as palavras. E se tiver dúvida, a gente não pode esquecer que pode sempre recorrer ao dicionário, mesmo quando a gente está escrevendo um verbete de dicionário. A gente pode recorrer ao dicionário para consultar, por exemplo, a escrita correta das palavras, né? De acordo com as regras ortográficas. E é isso aí. A gente viu os principais pontos da revisão. Quando a gente produz um texto, a gente não pode esquecer de observar esses pontos, tá? E a gente está chegando ao final da aula, professora Márcia. Diga aí para mim no chat, acompanharam direitinho, compreenderam a importância de revisar o texto? Ah, com certeza, né? Esses nossos estudantes são maravilhosos. A Yasmin até falou, né? A Yasmin comentando muito sobre o leão, disse assim que ele é um animal muito selvagem, viu? Isso mesmo, é selvagem. Mas se a gente vai pensando que estamos falando sobre ele através de um verbete, a gente tem que colocar coisas bem interessantes, Yasmin, para chamar a atenção do público. E aí a gente termina, professora, com uma atividade que eu quero lembrar para vocês, gente. Ó, anota no caderno essa atividade para poder você fazer bem direitinho. Então, tá aí para você praticar. O que é que você vai fazer? Produzir um verbete de enciclopédia. Não foi essa? Não foi esse nosso ponto? Então, escolha aí um animal de sua preferência, pesquise as características que devem estar presentes no verbete, faça uma ilustração ou cole uma imagem e você vai observar nesse verbete todos os pontos de revisão estudados na aula de hoje. Essa é a nossa proposta de atividade para finalizar a nossa aula, porque a gente está realmente chegando ao final. Então, ó, tira print da tela, tá certo? Escreve aí. O que eu quero é que você produza um verbete, que você observe todos os pontos de revisão. É isso aí, professora Márcia. Chegamos ao final de mais uma aula sobre verbete. Pois é. Então, gente, espero que vocês tenham aprendido tudinho, né, não, professora Mauricéia? E aguardar a
próxima aula. Isso mesmo, gente. Próxima aula está chegando aí, aula de matemática. Não esqueça, a professora Matemácia já está prontinha para iniciar mais uma aula. E eu estou aqui me despedindo de vocês, agradecendo a professora Márcia, agradecendo a Jéssica, agradecendo a produção, agradecendo a vocês que estavam aí acompanhando a aula de língua portuguesa com a professora Mauricéia Joana e deixando um grande abraço para todos. Até amanhã.